para ver. Eu acho que o Leandro tem que apresentar ou qualquer coisa eu apresento. Tá bem, estou aqui à disposição. Tá bem, vamos. Bom, acho que a gente já pode começar. Nós vamos aqui nessa sala de terapia por ondas de choque. Nós vamos ter aqui a presença ilustre de muitos convidados ilustres nessa área. E meu nome é Bernardo Silveira, eu sou anestesiologista, com área de atuação em dor pela MB, e atuo aqui na cidade de Sorocaba. Eu gostaria de agradecer o convite para mediar essa mesa e agradecer mais uma vez ao senhor Dr. Paulo por nos presentear e abrilhantar com seus conhecimentos, que a gente sabe que o senhor é uma autoridade em terapias de ondas de choque. O Dr. Paulo Kerstmann é fundador da Sociedade Médica Brasileira de Terapias de Ondas de Choque, no ano de 2001. Ele é ex-presidente desta mesma sociedade, é professor voluntário da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e ortopedista e médico do esporte. Ele vai falar para a gente sobre o tratamento de ondas de choque, princípios biológicos. O senhor tem 20 minutos e eu solicito aos participantes da sala que pudessem deixar o microfone mudo para a gente não interromper, não interferir na aula do professor. E as perguntas, por favor, podem ser feitas, que a gente vai anotando e depois a gente manda lá para a sala de debate, que vai ser ao final da aula. Seja bem-vindo, professor. A sala é sua. Muito boa noite. Queria agradecer primeiro o convite. Para nós é uma honra participar como Sociedade de Ondas de Choque, como médico que mexe com dor já há muitos anos. A gente nota que é uma especialidade que está crescendo muito. Nós temos tido realmente uma oportunidade de trazer esse novo tratamento das ondas de choque, que não é tão novo, nós já temos, como você já colocou, 20 anos no Brasil. E a minha ideia aqui é trazer muito do princípio biológico. Como é que funciona, afinal de contas, essas ondas? Depois o Oyama, que é o nosso futuro presidente aí de Recife, vai também trazer algumas coisas sobre tendinopatias, o Cláudio, a gente poder fazer um debate no final. É um tratamento que tem realmente crescido muito. Hoje ele é espalhado pelo Brasil inteiro, ele já é reconhecido no Conselho Federal de Medicina como uma atividade médica. Ele é reconhecido pela SBOT, a Brasileira de Ortopedia, pela Associação Brasileira de Reabilitação. Ele faz parte do treinamento dos médicos residentes de fisiatria. É presente nas principais faculdades de medicina aqui de São Paulo, Santa Casa, Escola das Clínicas, Escola Paulista, no Rio de Janeiro, na Federal do Rio. Então, a gente realmente é um tratamento que ele veio para ficar e é uma arma muito interessante na associação de técnicas. Então, a gente pode não tratar só com onda de choque, só com infiltração, só com uma reabilitação. A gente vai ter um arsenal a mais e é um procedimento muito, muito interessante. Mas, afinal de contas, como é que funciona essa tal de ondas de choque? Então, ainda não é totalmente esclarecido, mas você tem inúmeros artigos hoje de ação, tanto in vitro como in vivo, para esclarecer os principais efeitos. E a gente vai ter que entender que você tem um procedimento em que você vai usar o equipamento, em que vai gerar um som, não tem nada de eletricidade. A primeira dúvida é, será que isso é uma onda elétrica, um choque elétrico? Não. Na verdade, é um som extremamente concentrado, extremamente característico. Depois o Ema vai mostrar algumas coisas da parte física dessas ondas, em que ela vai promover, primeiro aspecto, a melhora da dor, uma analgesia, nós vamos explicar como. Uma regeneração tecidual, um tema tão da época agora, e nós vamos ver que isso aqui há 20 anos a gente já mexe com regeneração tecidual. Pode ajudar na absorção de calcificações, pode ajudar na consolidação de falhas de consolidação óssea nas pseudartroses, ajuda também na cicatrização de feridas e na redução da espasticidade. Então você vê que tem muitas ações muito diferentes uma da outra. Como é que pode um tratamento fazer tantas coisas diferentes? Começando pelo histórico. Então, isso veio de um acidente. Na verdade, você tem um equipamento que originalmente foi criado para criar tratamento de litotripsia renal, para quebra de cálculos renais. E estudando a ação dessas ondas, esse impacto mecânico lá no rim, foi descoberto que após alguns dias, semanas, até meses depois que você faz esse estímulo, você começa a ter um processo no parênquima renal de uma melhora tecidual, congestão vascular, diminuição do processo inflamatório. Existe uma referência quase que imediata do paciente de analgesia. Então, muitos pacientes falam, doutor, eu tinha uma dor lombar que desapareceu após o tratamento. E até a reação no óssea, mostrando alguma reação no periósteo.
Tudo isso aconteceu inicialmente com as máquinas de litotripsia, máquinas grandes, altíssima energia, pacientes tendo que ser anestesiados para poder fazer o tratamento, alta profundidade. Existia uma ideia completamente, se mostrou errônea, mas no início se achava que você ia ter uma ação também de quebrar um tecido, de você romper uma calcificação, de você ter uma ação de microfraturas. Isso caiu por terra. Então, o primeiro conceito que a gente quer trazer para todos é que aqui não vai se quebrar nada, aqui não vai se machucar, nós vamos estimular a regeneração. Isso vai acontecer após os artigos de Wang, que é o nosso principal autor. Ele é professor em Taiwan, professor em Stanford, e ele mostra, há quase 20 anos atrás, 2002, processos de congestão vascular, neovascularização, ativação dos famosos fatores de regeneração tecidual e redução de processo inflamatório. Então, tudo que se fala hoje de plasma rico em plaquetas, ozônio, BMEC, a gente está tratando disso já em 2002, estimulando simplesmente com a onda de choque no tecido e promovendo a reação tecidual. E esse efeito é chamado de mecanotransdução. O que quer dizer mecanotransdução? A gente pode interpretar como uma ação mecânica, um estímulo sonoro, intenso, mecânico, que vai até o ponto onde você tem aquele processo inflamatório crônico, aquela fibrose, aquela tendinopatia, aquela área que está absolutamente sem reação mais ao organismo, e você desencadeia uma série de reações químicas em que você começa a ter uma melhora biológica local, explicada por esse diagrama, em que você tem um estímulo acima mecânico, isso leva a respostas biológicas com aumento da produção de proteínas morfogenéticas, BMP, aumento de produção de óxido nítrico, aumento de produção de fatores de regeneração vascular, VEGF, aumento de formação de proteínas, neovascularização, e tudo isso em conjunto vai incrementar, digamos assim, o aporte sanguíneo local, vai ter neovasos, vai ter congestão vascular, vai ter uma melhora da oxigenação do tecido, vai ter uma melhora da chegada das células reparadoras. E com isso nós podemos promover uma regeneração tendinosa, uma regeneração óssea e melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes, que afinal tudo que nós queremos é melhorar a dor desses pacientes tão complicados e tão difíceis que nos procuram. Essas ações vão depender se eu vou usar uma máquina de maior potência focal, uma de menor potência radial, a força com que essa energia atinge os tecidos. Isso tudo é o próprio médico que vai determinar para cada patologia, para que a gente possa ter o melhor resultado. A analgesia ela pode ser explicada de 3 maneiras. É muito interessante, o paciente entra no seu consultório com dor há 1 ano, uma fascite plantar, já fez de tudo, você faz a aplicação, ela é dolorosa no momento da aplicação, e praticamente ao final do tratamento ele fala, doutor, a minha dor reduziu em 50%. Isso pode ser explicado pela ação mecânica, esgotando as terminações nervosas locais, a teoria do portão, um aumento local e também sistêmico, mas principalmente local, da concentração de óxido nítrico e de substância P. Essa analgesia, na verdade, ela foi comprovada por estudos já de 2003, que ela ocorre nas primeiras 6 horas e dura até 1 dia. Sendo que a gente sempre avisa ao nosso paciente que após 24, 48 horas pode piorar a dor desses pacientes. Mas inicialmente você tem essa ação analgésica inicial muito interessante. E essas ações, elas vão durando por bastante tempo e elas são inclusive sistêmicas. Nesse artigo aqui foram retirados 10 ml de sangue periférico e se mostrou fatores angiogênicos, fatores osteogênicos, fatores anti-inflamatórios também no sangue periférico. Então não é só uma ação local, é uma ação sistêmica. Nos músculos é muito comum, é muito interessante o paciente, doutor, eu não conseguia mexer meu ombro, estava tudo travado na minha musculatura, você faz a aplicação das ondas e você promove um relaxamento da musculatura, consegue inativar os trigger points e o paciente começa a ganhar mais mobilidade, facilitando muito a reabilitação desses pacientes. Melhora daquela dor noturna. Então você começa a ter artigos mostrando que se eu tratar, por exemplo, fascite plantar, isoladamente, só naquele ponto do pé, eu vou ter uma melhora. Agora, se eu conseguir tratar a fascite plantar e eu conseguir tratar também a panturrilha, o gastrocnêmio e soltar os trigger points, eu vou ter um ganho ainda maior. Então, hoje fazemos tratamentos combinados, tanto no ponto de lesão, como na musculatura adjacente. Respostas bioquímicas. Doutor, quanto tempo vai durar o tratamento, a ação desse tratamento? Eu vou ter que fazer quantas vezes? Vai durar 6 meses? Vai durar 3 meses? Então, a gente explica para os nossos pacientes que eu estou promovendo lá, na verdade, a cicatrização, não é só a analgesia. Isso ocorre com melhora do aporte sanguíneo e aumento da produção dos fatores de regeneração tecidual, os tais fatores de crescimento.
Isso é muito bem demonstrado nesse trabalho incrível, em que ele vai analisar a junção tendão-osso com 0, 1, 4, 8 e 12 semanas. Então, nós temos aqui 3 meses de acompanhamento desses animais, em que ele faz a dosagem de uma série de substâncias químicas e mostra que, nas primeiras semanas, aumenta a produção de dióxido nítrico e fator de regeneração vascular. Durante 8 semanas, até e declina com 12. E lá perto da 6ª, 8ª semana, começa a aumentar a neoangiogênese e neovascularização. Então, eu tenho um tratamento, que aqui no caso ele estudou em coelhos, em que eu tenho um processo regenerativo que dura 2 a 3 meses. Aqui nós temos aplicações até para o coração, isquemia, angina, aumentando a perfusão miocárdica. Então, o grande segredo desse tratamento, na verdade, é a melhora de perfusão sanguínea. Temos que tomar cuidado com as doses. Se eu usar uma dose muito de energia, a hora que eu faço o tratamento, muito pequena, eu não vou ter nada de efeito. Então, eu tenho que usar uma dose moderada de energia. Se eu usar uma de energia muito alta, eu posso piorar o meu paciente. Então, é muito importante ter um treinamento. A nossa sociedade dá esses treinamentos 2 a 3 vezes por ano. Depois a gente vai convidar vocês a conhecer o nosso site. Fizemos parcerias no último congresso com a Sobramid, teve uma incrível frequência de alunos. Então, a gente tem que aprender direitinho como é que mexe com o equipamento para não prejudicar o nosso paciente. Hoje já existem revisões sistemáticas de literatura, artigos de alto nível, nível 1 de evidência, mostrando, sim, uma efetividade e uma segurança no tratamento. Nos ossos, que não é bem o caso, aqui a gente pode tratar tanto de falha de consolidação como aqueles casos de osteonecrose em fase inicial. E hoje o edema medular, o bone bruise, aquela dor persistente, você faz a ressonância, aquela imagem toda esbranquiçada e você consegue atingir aquela região, melhora muito a dor do paciente. Então, são muitos aspectos de ação das nossas ondas, levando a uma regeneração e melhora da dor. Aqui são trabalhos mostrando que se eu usar uma energia até 0,5, uma energia de média para alta, eu tenho uma ótima resolutividade. Se eu usar uma energia muito alta, eu posso prejudicar o paciente. Então, é um tratamento que ele pode ser agressivo, ele pode ser muito doloroso. Tem seus problemas também. Novas ações, muito interessantes, em úlceras, feridas. Então, se mostrou que eu tenho um processo até antibactericida das ondas de choque, e eu promovo também a cicatrização desses pacientes, estimulando a periferia de úlceras varicosas, de úlceras escaras, úlceras de decúbito, e tem sido muito utilizado atualmente. Já existem artigos como esse aqui, mas também uma revisão sistemática de literatura em 2014, mostrando uma eficácia e uma efetividade em relação a custos. Então, a gente reduz muito cirurgias, a gente reduz muito debridamentos cirúrgicos, você consegue realmente ajudar os pacientes que têm esses casos mais crônicos. E algumas novidades, na própria celulite, na parte da estética, você consegue diminuir fibrose e melhorar um pouco a perfusão daquela região. E agora já tem estudos aqui, inclusive aqui no Brasil tem sido feito aqui o grupo dos Hospitais Clínicas, o grupo do Gilson, eles têm feito algum trabalho em espasticidade, sequelas de AVC, crianças com paralisia cerebral, em que você teria um relaxamento muscular. Então, nesse caso aqui, crianças espásticas, você tinha aqui 15 pacientes, foram tratados, alguns receberam só no músculo agonista, o outro no músculo agonista e antagonista, e outro placebo. E mostrou que nos 2 grupos tratados em relação ao placebo, facilitou muito a fisioterapia, o ganho de marcha e melhorou a escala de Ashworth, que é aquela escala funcional nesses pacientes com sequelas neurológicas. Então a gente vê que você tem uma gama de atuações, celulite, porém tem efeitos colaterais, temos problemas. Então, se eu usar a máquina indevidamente, eu posso ter aqui, por exemplo, uma lesão no tendão, como nós já mostramos. Eu posso ter aqui um estudo muito interessante sobre epicondilite, nós vamos ter edema, nós vamos ter hiperemia em quase um pouquinho mais de 20% dos pacientes. Muitos referem dor de intensidade até moderada a alta no pós-tratamento. Hematomas podem acontecer, e o que é interessante? Síncopes, cefaleias, que talvez não tenha a ver com a própria onda de choque, talvez a ver com a ansiedade do paciente. E nós temos alguns casos desses. Então, são pacientes que nós temos que, pacientes já são crônicos, pacientes ansiosos, aquele paciente que todos nós conhecemos, tem que ser tratados com muita delicadeza. Aqui existe até um reporte na literatura falando sobre uma ruptura tardia de um tendão de Aquiles, tratado por ondas de choque, mas na verdade era um tendão já muito degenerado, com várias infiltrações há 2 anos sendo tratado. Então, na verdade, não foi a onda de choque que rompeu o tendão, isso é impossível. Mas existe esse relato, a gente precisa ficar esperto quando você pega esses pacientes mais crônicos,
pacientes diabéticos, pacientes de idade já mais avançada, quando você vai tratar aquela tendinopatia muito insercional, você já tem ruptura do tendão, você já tem sinais de que aquele tendão está prestes a romper, precisa tomar um certo cuidado, porque não que a onda de choque vá romper o tendão, mas pode ocorrer a ruptura. Então, eu sempre aviso o meu paciente que ele está correndo o risco desse rompimento. Essa semana passada, eu operei um paciente meu, que ele vem até melhorando, ele sofreu uma queda e o tendão de Aquiles simplesmente arrancou do calcâneo e nos procurou e fizemos a cirurgia na semana passada. Interessante que no nosso congresso brasileiro de ondas de choque, a gente fez uma pergunta para a plateia e tivemos 50% da plateia relatando alguns problemas. Então, por exemplo, lipotímia, hematomas, piora da dor por alguns dias, tosse, muita intensidade de tosse quando você faz tratamento na região aqui cervical, na região próxima do tórax, alguns casos de equimose e alguns casos de zumbido. Então, é um tratamento que ele tem seus efeitos colaterais, ele tem as suas complicações que elas precisam ser muito bem observadas. Aqui a ruptura, 5 casos no Brasil descritos. Parestesias, quando eu trato muito em cima do nervo. Então, existem alguns cuidados. Eu não devo fazer onda de choque em pacientes convulsivos. Eu não devo fazer em pacientes que têm uma história de uso de anticoagulante e que têm uma história de hematomas com muita frequência. Eu não posso fazer onda de choque próximo ao pulmão, que isso eu posso até levar a um pequeno pneumotórax. Existe até descrito um raríssimo caso de uma fístula licórica. Então, nós temos que tomar um certo cuidado com o tratamento. Aqui nós estamos tratando a região cervical, região dorsal, e essa região é muito perigosa. A gente não recomenda que quem está começando a usar essa técnica aborde tanto a região dorsal como cervical. Começa pelas extremidades, começa pelo ombro, pelo cotovelo, pelo joelho, vai ganhando um pouco de habilidade, e a gente, na verdade, está com um bisturi na mão. Nós estamos com uma agulha de bloqueio raquimedular na mão. Nós estamos com uma onda que penetra lá dentro. Então, o cuidado tem que ser extremo. Aqui a gente teve essa experiência, nós marcamos os trigger points aqui numa região lombar, numa região de piriforme, e é lá que você vai atuar, trazendo muito benefício para esses pacientes com dores crônicas lombares, pseudociáticas, casos operados, que a gente consegue uma melhora de qualidade de vida. No slide abaixo, uma experiência muito incrível que nós vivemos em 2016, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, já desde a Olimpíada de Atenas, em 2004, depois Londres, Pequim, e aqui no Brasil nós fomos o coordenador de serviço junto com a doutora Ana Mourão, e tratamos de 72 atletas com dores, não no sentido de regenerar, não no sentido de cicatrizar, mas no sentido de alívio de dor. São atletas profissionais que não podem usar uma série de medicamentos por causa de doping, cortisona, alguns tipos de anti-inflamatório, opioides, e com a aula de choque a gente consegue um relaxamento muscular e ele consegue fazer o seu esporte. E foi um sucesso enorme aqui durante as Olimpíadas, um tratamento exclusivamente para dor. Nunca, obviamente, ninguém vai tratar uma tendinopatia durante os Jogos Olímpicos. Aqui é um caso até do Oyama, ele me cedeu essa imagem, um hematoma importante, já tive alguns casos como esse também, e alguns pontos são muito dolorosos, por exemplo, o calcâneo. Nós estamos aqui com uma focal, aqui com uma radial, temos executando o tratamento. As rupturas tendinosas não são comuns, são extremamente raras, mas a gente tem que tomar cuidado quando foi feita uma infiltração prévia. Então, pacientes que fizeram ácido hialurônico, fizeram corticoide intratendinoso, tem que tomar um certo cuidado para evitar que possa ocorrer um rompimento. Na conclusão, nós temos que tanto as focais como as radiais podem ter seus efeitos colaterais. Os tratamentos na região cervical são os mais complicadinhos. Você pode ter cuidado com pessoas convulsivas. A ação das ondas de choque do ponto biológico é determinada pelo tipo de onda que eu estou usando. É uma ação, então, voltando ao início da aula, mecânica, mas que leva a respostas biológicas. Os efeitos são tanto imediatos, logo na hora que eu faço, nas primeiras semanas, como até nos primeiros 2, 3 meses, ainda não totalmente claros e diferem de cada patologia esses efeitos, mas isso é uma tendência universal de bons resultados. Então, a literatura mundial traz hoje para patologias mais comuns, fascites, tendinopatias, calcificações, de cada 10 pacientes crônicos, pacientes já 6 meses, 8 meses, 1 ano, a gente consegue uma resposta de 7 em cada 10, que é uma resposta muito interessante quando bem atingido, quando bem tratados, quando cuidados por um médico treinado. Não existe a possibilidade de concluir se a radial ou a focal tem melhor. A gente vai ter que saber a indicação de cada uma. O que a gente sabe hoje é que a gente faz em todos os pacientes pelo menos 2 ou 3 sessões, uma vez por semana, e isso traz um resultado aparentemente melhor. Existem as complicações, é necessário treinamento,
e a gente vai sempre associar com a cinesioterapia, para fortalecimento, alongamento, recuperação funcional. Então, hoje a gente combina o tratamento com vários outros tipos de técnicas, pilates, toda essa parte. Eu queria concluir por aqui, para deixar tempo depois para as perguntas. Eu queria convidar vocês a conhecer o nosso site da nossa sociedade. Vocês podem se inscrever para os nossos cursos. E estamos à disposição para qualquer tipo de pergunta. Muito obrigado pela atenção de todos. Uma ótima noite. Obrigado, Bernardo. Obrigado, doutor Paulo. Bernardo. Oi. Bernardo, tudo bom? Acho que eu vou te apresentar, né? Acho que... Sim, tudo bem, cara. Fique tranquilo. Bernardo Augusto Silveira, ex-professor de anestesiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Alfenas, entre 93 a 2001. Atuação em dor com certificado AMB, Fellow em Interventional Pain Practice, FIP-WIP. Médico anestesiologista e clínico da dor da Unimed Sorocaba. Doutor Paulo, pessoal... O senhor ainda deixou um tempinho para a gente. Eu acho que se o pessoal tiver alguém da plateia tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Então, a gente pode deixar para a gente discutir, doutor, lá na sala de discussão que vai ocorrer daqui a pouco. Mas se alguém quer perguntar alguma coisa, mas eu queria fazer uma pergunta, então. Uma não. O senhor falou aí dos riscos das lesões tendíneas, tudo mais, quando a gente pega pacientes crônicos. E geralmente vai chegar para a gente mesmo da clínica de dor, esses pacientes que a gente diz mais rodados, como o senhor disse. O senhor tem algum tempo de intervalo entre uma última aplicação, por exemplo, de um corticoide ou de um ácido hialurônico, para poder fazer essa terapia de onda de choque no paciente? Excelente, Bernardo. A gente costuma esperar pelo menos de uns 15 a 20 dias de intervalo. Até porque, dois motivos. Primeiro, porque ele pode resolver o problema dele após a infiltração. Então, vamos dar esse tempinho. E para que você não misture muito as ações. O que a gente sabe é que, quando você faz uma anestesia local, por exemplo, ou alguma infiltração, você muda a bioquímica local. Então, talvez a ação das ondas mude um pouco. Então, por segurança, a gente espera essas 2 a 3 semanas de intervalo. Em compensação, hoje está se combinando tratamentos, por esse lado que você colocou. É interessante, hoje tem alguns colegas fazendo a onda de choque primeiro, e depois um procedimento de um ácido hialurônico, de um PRP, e tem tido já artigos científicos já na literatura suportando esse tipo de atividade. O Glauco, em Brasília, está começando a fazer isso para a condromalácia. Então, ele faz a onda de choque e depois ele faz uma viscosuplementação intraarticular no joelho. Então, talvez você inverter a ordem e fazer primeiro a onda e depois a visco seja uma coisa interessante. Ô Carlos, boa noite. A gente vai deixar mais ou menos essas discussões para a seguir, né? Nós teremos a aula do Dr. Oyama agora. E aí a gente vai começar a apresentar aqui, tá bom? Certo aí, Paulo? Combinado. Doutor Oyama. Oi, boa noite. Boa noite. Vou apresentar o senhor. Oyama Arruda Frei Caneca Júnior, médico ortopedista do GOT, Grupo de Ortopedia de Recife, membro titular da SBOT, membro efetivo da SMB-TOC, vice-presidente da SMB-TOC 2019-2020. Por favor, tenha a palavra. Nós vamos começar a colocar aqui, tá? Só um minutinho. Tá, joia. A aula. De quem? Oyama. Armazenamento. Né? Armazenamento. Aí. Não, desce. Doutor Oyama. Desce. Lá, apresentar. Só clica aqui na bolinha. E? Isso. Reduzir vídeo. Isso. Agora dá o start. Uma boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a Sobramid pelo convite. Nós vamos falar sobre o tratamento das tendinopatias com ondas de choque. Nossa declaração de conflito de interesses. Bom, quando você lembra das ondas de choque, a primeira coisa que vem à cabeça são os efeitos mecânicos das ondas de choque, aquele efeito de
fragmentar calcificações. E isso não é à toa, considerando que a onda de choque ela é oriunda da litotripsia extracorpórea, onde essa energia ela é usada para fragmentar cálculos renais. Isso principalmente desde da época da década de 80. O primeiro relato do uso de ondas de choque no tratamento de tendinopatias é de 1992, um relato de tratamento de tendinite calcária do ombro feito por Thamen e Lowe na Alemanha. A Sociedade Internacional das Ondas de Choque, de tratamento por ondas de choque, ela fez uma relação de patologias, incluindo tendinopatias, é claro, que são tratadas por ondas de choque. Ela fez essa divisão em 4 níveis e, como nível 1, ela apresentou as indicações padrão, que seriam a tendinite calcária do ombro, a epicondilite lateral do cotovelo, a síndrome dolorosa do grande trocânter, a tendinopatia patelar, a tendinopatia de Aquiles e a fasciite plantar com ou sem esporão. Nas indicações tipo 2, aquelas que seriam baseadas em ensaios clínicos, seria a tendinopatia do manguito rotador sem calcificação, a epicondilopatia medial do cotovelo, a tendinopatia dos adutores, a tendinopatia da pata de ganso, a tendinopatia de fibulares e outras tendinopatia do pé e tornozelo. Essa relação completa ela está disponível na página da Sociedade Internacional das Ondas de Choque, a shockwavetherapy.org. Uma publicação bem importante e que foi usada até por nós num dos nossos webinários durante a pandemia foi essa publicação de 2013, que é a onda de choque nas tendinopatias, e ela mostrou efeitos das ondas de choque em 3 situações. Primeiro, no alívio da dor, na regeneração tecidual e na destruição de calcificações. Com relação ao alívio da dor, você teria a analgesia por hiperestimulação, que seria o baseado na teoria do Portal, e a ação das ondas de choque sobre os transmissores de dor, principalmente a substância P e a proteína, o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. Então, a onda de choque provocaria a analgesia através de desnervação seletiva de terminações nervosas livres e fibras do tipo C, são as fibras finas e amielínicas. Essa denervação ela seria prolongada com a repetição do tratamento. Estas fibras também estariam relacionadas ao fenômeno de inflamação neurogênica e hiperatividade simpática. Outra publicação mostrou que a onda de choque ela provoca um aumento na substância P 6 e 24 horas após a sua aplicação, e isso explica por que alguns pacientes sentem dor no dia seguinte. Essa diminuição da substância P ela vai continuar progressivamente por até 6 semanas. E autores compararam esse efeito ao da capsaicina, quando você tem um aumento inicial e depois degeneração das terminações nervosas, tendo efeito, então, antinociceptivo. A onda de choque também resulta na supressão de nociceptores. Você tem a onda de choque, nessa publicação, ela resultou em uma diminuição de fibras finas não mielinizadas, concluindo que há uma desnervação seletiva e parcial após a aplicação. Outras publicações que mostraram também que ocorre uma diminuição de substância P e do peptídeo relacionado ao gene da calcitonina no gânglio da raiz dorsal, e essa denervação ela é prolongada com o tratamento. E a teoria do portão, que antes era a única teoria que explicava a ação analgésica da onda de choque, onde você descrita por Melzack e Wall em 1968, e ela mostrava que essa teoria ela estimula a estimulação de fibras A, pode modular as aferências nociceptivas de fibras A, D e C. A onda de choque geraria um estímulo concorrente que fecharia esse portão para a dor. Bom, com relação à regeneração tecidual, você vai ter o conceito de mecanotransdução, onde você tem cargas mecânicas sobre o citoesqueleto que levam a uma resposta celular e aumento da síntese de proteínas. Em tendinócitos saudáveis, a onda de choque leva a um crescimento celular e aumento da síntese de colágeno tipo 1. E nas tendinopatias, ela diminui a expressão de matriz metaloproteinases e desinterleucinas. Essa publicação clássica de Wang, de 2012, ela estuda muito o efeito biológico das ondas de choque, e ela diz que essa justamente é a mecanotransdução, onde você tem uma ação mecânica
induzindo respostas biológicas como congestão, neovascularização, ativação de fatores de regeneração tecidual e redução do processo inflamatório. Esse esquema também é bem tradicional nas publicações por ondas de choque. Você vai ter uma energia física transformada em resposta biológica, isso é o que nós chamamos de mecanotransdução, e uma liberação de uma série de fatores que são regenerativos, tanto ósseo, levando ao reparo de estruturas ósseas, quanto aos vasculares, que aumentam o aporte sanguíneo, leva a neovascularização, reparo de tendão e regeneração tecidual. Outra publicação também de 2012 sobre os efeitos biológicos das ondas de choque nos tendões. Ele verificou aumento de fatores de crescimento vascular, redução na liberação de substância P, mudança na concentração de mediadores de inflamação, principalmente o óxido nítrico, que tem um papel importante nesse mecanismo molecular das ondas de choque. Seriam necessários ainda outros estudos para avaliar qual é a dose terapêutica de ondas de choque, e novas meta-análises irão demonstrar, certamente, a eficácia e a segurança das ondas de choque em todos os tipos de tendinopatias. E o terceiro tópico seria a destruição de calcificações. Isso porque vai remeter à litotripsia e, principalmente, quando você fala em calcificações, você vai lembrar dos estudos das tendinites calcárias, principalmente do ombro. Então, essa é uma publicação bem importante, de 2015. Essa revista foi, praticamente, todos os artigos são sobre ondas de choque. Essa publicação ela é feita por diretores da Sociedade Internacional. Quem quiser captar aqui o QR Code para ler o artigo na íntegra, vale muito a pena. E ela mostrou que a onda de choque ela é importante no tratamento das patologias do ombro, que tem eficácia comprovada na tendinite calcária, resultados controversos na não calcária, e os resultados são promissores em outras patologias do ombro, mas necessitariam maiores estudos. Outra publicação bem importante, uma publicação clássica das ondas de choque de 2003, o trabalho do Dr. Gerd Desmayer. Ele avaliou 144 pacientes em 7 serviços na Alemanha e na Áustria e dividiu em 3 grupos: onda de choque de alta energia, onda de choque de baixa energia e um placebo. E ele mostrou que tanto a alta energia como a baixa energia, elas têm efeitos benéficos na função do ombro, com relação à diminuição da dor e diminuição do tamanho das calcificações quando comparados ao placebo. Mas a alta energia pareceu ser superior à baixa energia. Em 2018, a gente apresentou no Congresso Brasileiro das Ondas de Choque os consensos desse tratamento em várias patologias. Na tendinite calcária, fui eu que fiz a apresentação. A gente verificou que o número de sessões para o tratamento seriam de 3 a 5 sessões, o intervalo semanal, principalmente as 3 primeiras. A onda de choque focal, no caso da tendinite calcária, ela é a preferência para o tratamento, onde você tem evidência na literatura. A frequência 6 a 8 Hz, intensidade, média intensidade, 2.000 a 3.000 ondas, 2.500 a 3.000 ondas por sessão. Pode ser feito com o paciente deitado ou sentado. Quando você trabalha com onda de choque focal, a marcação com ultrassonografia ela pode ser de grande utilidade. Deve ser feita sem anestesia, exceto quando você usa um aparelho focal de eletrohidráulico, que a energia é tão alta que torna-se desconfortável para o paciente, e sempre tratar a musculatura próxima, principalmente trapézio e o braço. Agora vamos mostrar um caso clínico de tratamento da tendinite calcária do ombro com ondas de choque. Uma paciente de sexo feminino de 54 anos, tinha dor no ombro esquerdo há pelo menos 3 anos. Ela disse que após um surto de febre chikungunya que teve na região, uso contínuo de pregabalina e uso esporádico de anti-inflamatórios quando entrava num processo de dor mais forte. Tratava com fisioterapia continuamente. Era evidente um ponto gatilho no trapézio e no braço esquerdo. Aqui a imagem da ressonância magnética dela, você vê a calcificação alongada, aqui ocupando todo o supraespinhoso. Supraespinhoso aqui bastante espessado também. E ela foi tratada com 3 aplicações, um aparelho focal piezoelétrico
3 sessões com intervalo semanal, auxílio de ultrassom para marcar as calcificações, foram 2.500 pulsos no ombro e mais 3.000 divididos nos pontos gatilho miofaciais. Após a segunda aplicação, ela teve um período de dor mais forte, que a gente atribuiu a ser uma reabsorção rápida da calcificação. Fez uma 4ª aplicação depois de 3 semanas, né? E voltou para a gente ver depois dessa 4ª aplicação com 30 dias. Aqui você vai ver no raio-x dela uma reabsorção quase completa da calcificação. A paciente, nesse período, mostrando uma boa evolução, já sem dor, uma amplitude de movimento boa, resta um pouquinho de elevação que ela ainda vai melhorar na reabilitação. A gente escolheu falar também da tendinopatia de Aquiles por ser bem frequente e ter muita evidência de tratamento com onda de choque. Lembrar que as tendinopatias do Aquiles insercional e não insercional são iguais? Não, elas são diferentes. A insercional, geralmente você vê em pacientes mais velhos e são uma degeneração do tendão e tem a presença do esporão do calcâneo posterior, né? É uma aplicação mais dolorosa, né? Tem maior risco de ruptura após as semanas de aplicação, isso deve ser bem orientado e advertido ao paciente, né? E os resultados também são piores. A não insercional, ela geralmente em pacientes mais jovens tem um melhor resultado e não tem tantas complicações. E sempre associar ao tratamento os exercícios excêntricos. O consenso do Congresso, apresentado no Congresso de 2018, no caso da tendinopatia de Aquiles, a onda focal graduar para 10 milímetros o aplicador, radial usar aplicadores de 15 milímetros de diâmetro. Foram também feitas 3 sessões com intervalo de 1 semana, sem diferença na não insercional, com relação ao aparelho a ser usado, e a preferência de usar o focal na tendinopatia insercional. 2.000 a 2.500 pulsos, com frequência de 6 a 8 Hz, iniciar com baixa energia, chegar até a energia média, 0,2 milijoules ou 4 bar, também deve ser sem anestesia, tratar local, tratar musculatura próxima e orientar alongamento e fortalecimento isométrico e excêntrico. Algumas publicações na revista da OFAS sobre a tendinopatia do Aquiles. Essa de 2013 mostrou evidência da efetividade das ondas de choque para tendinopatias crônicas de Aquiles, tanto insercionais quanto não insercionais. Essa outra publicação de 2020, agora bem recente, mostrou que, no caso com a meta-análise, os exercícios excêntricos são o tratamento conservador com maior suporte na literatura, e o debridamento é o tratamento com maior suporte com relação ao tratamento cirúrgico. A onda de choque provou ser uma segunda opção viável para tratamentos não cirúrgicos. Bom, essa outra publicação da American Orthopedic Society of Sports Medicine, ela mostrou, também bem recente, em 2020, mostrou que a onda de choque apresenta uma maior diminuição da dor e melhora funcional nos pacientes com tendinopatia crônica de Aquiles, até comparando com os tratamentos cirúrgicos. E o nível de energia ideal para esse tratamento ainda necessita maiores estudos. Em 2015, o Dr. Paulo Kertzmann, ele, com outros autores, fez essa publicação na Revista Brasileira de Ortopedia, tentando organizar mais ou menos quais eram as principais indicações de ondas de choque, onde você tinha evidência para o tratamento. Então, foram verificadas evidências na tendinite calcária do ombro, na tendinite patelar, na fascite plantar, na tendinite de Aquiles, isso com relação aos tendões, e na pseudoartrose, quando você pensar em tratamento de patologias ósseas. E necessitariam maiores estudos a bursite trocantérica, a tendinopatia do ombro sem calcificações, a epicondilite lateral, isso com relação a tendinopatias, e patologias que não são de tendão, seria a artrose de joelho e a osteonecrose da cabeça do fêmur. Bom, já concluindo a nossa apresentação, a gente pode ver que a onda de choque ela é melhor aplicada nas fases tardias das tendinopatias, após falha de outros tratamentos conservadores e quando a cirurgia for a opção. A preferência da onda de choque no tratamento das tendinopatias é baixa energia, baixa frequência, não usar anestesia e
recomendar que sejam feitos exercícios após um repouso inicial. A repetição das aplicações parece ter mais efeito do que o tratamento em dose única, pois você tem as reações químicas desencadeadas repetidamente. E as indicações, elas são baseadas nas evidências que cada tecnologia tem, focal ou radial, em cada patologia. Então, você tem tratamento de patologias com onda focal, onde você tem maior evidência, como no caso da tendinite calcária do ombro, e agora você tem patologias com evidência com um tratamento com onda radial, como no caso da tendinite de Aquiles e a fascite plantar, por exemplo. Bom, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, uma grande honra estar participando desse evento. Aqui você tem as redes sociais da Sociedade Brasileira das Zonas de Choque, quem quiser fazer algum contato, né? E lembrar que 27, 28 e 29 de maio de 2021, se Deus quiser, estaremos fazendo o nosso 4º Congresso Brasileiro de Tratamento por Zonas de Choque em São Paulo. Muito obrigado. Obrigado. Foi no vestiário fazer um aquecimento. Olá, Bernardo, você está por aí? Marco? Estão me ouvindo agora? Bernardo? Eu estou aqui. Pronto. Eu estou lhe ouvindo perfeitamente. Certo. Deixa eu só ver se... O Marco está por aí, Marco? Marco? Deixa eu achar o programa aqui que eu não estava preparado. Não tem problema. É o Cláudio Simplício que vai dar seguimento. Aí, se você... Marco está aí? Bom, se você quiser dar seguimento, Bernardo, então, o Marco está aqui, mas não sei se ele está conseguindo conectar. Você pode apresentar aí. É isso que eu preciso achar aqui. Eu não estava preparado, deixa eu só fazer tudo bem. Fica tranquilo aí, é o tempo que eu vou vendo aqui a apresentação do Cláudio, tá? Tá joia. Zé. Você não quer apresentar? Apresenta você aí. Me interessa muito o tema. Só um segundo. Vou assistir com muito gosto. Só um segundo, Bernardo, eu já vejo aqui. Certo, deixa eu ver se eu acho aqui também. Apresentação do Leandro. Só um segundo. Bom, perfeito, então. Vamos assistir a sua aula, então. Muito gosto. Bom, doutor Cláudio, né? É um médico, doutor Cláudio, que vai falar agora? O Cláudio Simplício, eu estou tentando achar aqui. Desculpa. Eu já achei aqui Eu apresento. Então. A aula gravada. Doutor Cláudio Simplício. Aula gravada, eu vou achar aqui para vocês, então. Doutor Cláudio Simplício, ele é médico ortopedista, traumatologista, Armazenamento. psiquiatra e tratamento e presidente da Sociedade Médica de Terapia de Ondas de Choque. Vou colocar a aula dele agora para vocês. Ele vai falar sobre tratamento com ondas de choque na dor miofascial.
Professor, muito obrigado por aceitar o convite. Desculpe aí o nosso tema é tratamento probleminha técnico, mas já foi resolvido. Nomenclátor Simplício. Sou médico ortopedista, fisiatra e presidente da Sociedade Hoje, inicialmente, circuito todo o corpo, inicialmente hoje terá de iniciar um conceito básico, penetrando entre vaso corporal, vísceras, essa fase é constituída do sistema somático conjuntivo, oferecendo suporte, determina envolvendo sua forma, interagindo, conectando, penetrando entre vasos, essa face corporal, meninge e o sistema somático no sistema locomotor, oferecendo suporte, a face determina de tecido conjuntivo denso. Conforme eu falei, você pode contar em várias estruturas como aponeurose, cápsulas articulares, envoltórios musculares, estruturas ligamentares, tendinosa, cada parte do músculo, nas fibras, nas fibrilas, fascículos, sua forma e conectando entre si o sistema músculo-esquelético. Essa face corporal é um sistema, a matriz extracelular, ele também trabalha juntamente ao tecido ósseo, com compressão desse tecido ósseo, estruturando esse tecido ósseo, nas cartilagens, ligamentos e nas articulações. Uma sustentação em todo esse sistema. E lembrando também, o sistema apresenta uma função também defensiva, apresenta uma resposta imune, como defesa do sistema orgânico. Em relação hoje ao tratamento por onda de choque da dor miofascial, conforme eu falei, você pode usar em várias estruturas como aponeurose, cápsula articular, tecido muscular, fáceis junções ligamentares, com presença de ponto de irritabilidade no músculo esquelético, denominados pontos gatilhos. Então, nós temos hoje o ponto gatilho, conhecido também como trigger points da musculatura. O que esses pontos gatilhos? São pontos dolorosos. E quando você toca na musculatura, comprime a musculatura, você sente esses pontos e o paciente relata dor. Essa região apresenta uma faixa ou banda tensa palpável no tecido muscular. Essa manifestação de dor pode ser no local onde você comprime ou distante daquela área. Quando é distante daquela área onde você comprimiu, é conhecido como dor referida. Esses padrões de dor referida são característicos para cada músculo, depende do tamanho de cada músculo e a região comprometida. Essa disfunção dessa musculatura local é também nas regiões de dor referida. O que apresenta, que disfunções são essas? Você no exame você vai ver a rigidez, uma retração e a fraqueza dessa musculatura. Aqui é uma figura mostrando os trigger points da musculatura, onde você vê uma regularidade dessa musculatura, onde forma nódulos nessa musculatura, conhecido como trigger points, nessa região. Você tocando nesse trigger points, temos que ver que às vezes quando você toca essa região onde você toca, essa dor pode aparecer em outra região. Temos que tomar muito cuidado que quando você faz a palpação da região comprometida, como região de quadril, glúteo, tomar cuidado para não confundir com a radiculopatia. Quando eu falo em radiculopatia, estou falando de uma compressão de uma raiz nervosa. Tomar cuidado no diagnóstico diferencial da dor miofacial. Nós temos dois tipos de pontos ou trigger points. Nós temos dois tipos. Os pontos ativos e os pontos latentes. Os pontos ativos, quando você faz o exame físico no paciente, é uma dor durante o esforço ou repouso. Espontaneamente, reproduz a sintomatologia quando palpados. Provocam rigidez e fraqueza naquela região. E os pontos latentes? Dor somente à palpação. Ambos podem estar presentes por um longo tempo, meses ou anos, se condições que mantêm eles quando não há um tratamento. Então é uma dor que não vai desaparecer e essa dor pode piorar se não houver o tratamento adequado. O diagnóstico de dor miofacial torna-se um pouco difícil porque não existe tanto métodos convencionais para
você ter o diagnóstico facilmente ajudando através da imagem. A imagem não aparece nesse paciente como ressonância magnética, tomografia e radiologia. Não alteração histológica ou eletrofisiológica nesse paciente, exceto resistência elétrica da pele reduzida naqueles detectados através de ponto de acupuntura, que facilmente fica mais fácil para você no diagnóstico. As teorias envolvendo mediadores inflamatórios e alterações bioquímicas estão presentes na doença miofacial. Um exame que vai nos ajudar muito é a termografia, onde você vai ver alterações na pele desse paciente, onde na área está comprometida com dor miofaciais e presença de trigger points. Pensando nas alterações da célula, o que acontece na doença miofacial? Qual alterações biológicas vai se apresentar? Normalmente tem uma história esse paciente de um movimento de repetição ou um trauma que esse paciente teve direto no tecido. A célula vai ser despolarizada, o sarcômero vai ser contraído, onde vai diminuir a quantidade de vascularização, a quantidade de energia presente nesse tecido vai ser diminuído, não recebe energia, diminui a hipóxia a nível celular, a quantidade de processo inflamatório, mediadores inflamatórios vai ser presente naquela área, aumentando a quantidade de substância P, neuropeptídico, bradicinin, prostaglandina, fazendo uma inflamação neurogênica no tecido e com a formação dos trigger points naquela região. Essa é a processo inflamatório que acontece na dor miofacial. No diagnóstico, o diagnóstico meramente é clínico. Nós temos um recurso que vai nos ajudar muito, é o algômetro de pressão, onde você consegue, através da sensibilidade à pressão. É importante no exame físico do paciente você fazer o pinçamento e o rolamento do tecido naquela região comprometida e comparar com o lado contralateral, ver a diferença do tecido naquela região. O algômetro de pressão, normalmente os músculos normais são dolorosos à palpação com pressão superior a 4 kg. Esse algômetro de pressão é uma balança invertida, onde você comprime essa borracha direto no tecido do paciente, onde superior a 4 kg, eles são dolorosos. Já em ponto gatilho, naquela região comprometida pela dor miofacial, a pressão inferior a 2 kg, o paciente já apresenta dor. Então, é um recurso que vai te ajudar muito no diagnóstico. Existem algumas características clínicas em relação à dor miofacial. Lembrando que é importante, intensidade flutuante é irregular. Na palpação que você faz daquele tecido, é um tecido irregular, está contraída a face naquela região. E presença dos trigger points. A dor referida pode simular patologias ligamentares, tendinosas, interarticular e neurológica. É sempre importante estar avaliando as articulações próximas àquela região acometida pela dor miofacial, se existe alguma lesão interarticulares ou neurológica, uma compressão radicular. É importante ver se realmente a dor referida é do trigger points ou realmente é alguma patologia que está envolvendo aquela região. Sempre localizar, através de palpação, como já relatamos, estiramento e ativação. Normalmente, quando você palpa aquela região, se existe um ponto gatilho, o paciente relata rapidamente dor, ou aquela musculatura é estirada naquela região. Reprodução dos sintomas seguido de ativação da dor durante a compressão prolongada. Você comprimir demais aquela região, inicialmente vai ter dor, em seguida vai desaparecer aquela região de dor. Também, durante o agulhamento ou tratamento por onda de choque, a gente consegue fazer com que essa compressão faça com que aquela dor desapareça ou até mesmo a presença do trigger point diminua ou desapareça. Em relação ao tratamento, nós temos tratamentos invasivos e não invasivos. O mais conhecido é a acupuntura.
o agulhamento a seco e o bloqueio com lidocaína, que é muito frequente a utilização nos pontos de gatilho na doença ou na dor miofacial. Quando se usa agulha para desativação desse ponto na musculatura, esse trigger points, normalmente se usa através de, pode ser usando a lidocaína, onde faça várias perfurações no ponto e nas regiões que próximo ao ponto em gatilho, com o objetivo de desativar, melhorar a circulação e oxigenação nessa área comprometida. Normalmente o paciente apresenta muita dor nessa região, onde você coloca a agulha. Onde você, com a penetração da agulha, você vai ter um pouco de resistência ao penetrar e fazer essa perfuração na musculatura. Isso é um método invasivo para você conseguir diminuir essa banda tensa comprometida. Existem outros métodos não invasivos também, ou você pode usar disto pressão prolongada na musculatura. Você pode usar técnica manual, liberação facial e miofacial. Existem várias técnicas por vários autores em relação à liberação facial. O alongamento, técnica de facilitação, pode usar também a crioterapia para ajudar a liberação dessa musculatura. Temos também as medicações que podemos usar, fármacos, relaxante muscular, medicação para dor, antidepressivo, anticonvulsivantes. Podemos usar técnicas também como o TENS, o FES, podemos usar os biofeedback, podemos usar também nossos recursos como laser, termoterapia e também a onda de choque que nós vamos falar hoje, que é um mecanismo, uma terapia mais inovadora para o tratamento de dor miofacial. Bom, o tratamento, o objetivo maior, quando a gente usa a onda de choque, é a analgesia. Inicialmente, o mais importante, onde o paciente apresenta muita dor. Essa analgesia já foi comprovada, que ela leva à desnervação seletiva imediata de terminações nervosas livres de fibras do tipo C, que conduz ao impulso doloroso. Então, inicialmente, com a aplicação de onda de choque, nós vamos mostrar no finalzinho um protocolo, como se faz esse tratamento, a gente consegue analgesia. Já tem várias descrições de artigos onde acontece essa desnervação prolongada da onda de choque, onde você consegue, com movimento, com aplicações repetidas, melhorando aquela área comprometida. Existem também outros artigos que mostram também, as fibras também estão relacionadas com o fenômeno de inflamação neurogênica, citamos, hiperativação simpática também, que nós acabamos citando também na biologia das alterações da dor miofacial. Já tem relatos de artigos falando a melhora daquela região comprometida. Aqui são os aparelhos hoje de onda de choque, são geradores, que você normalmente tem um gerador desse, que onde nós temos dois tipos de onda de choque que nós podemos aplicar nesse paciente. Nós temos a onda focal e a onda radial, conhecida também como onda de pressão radial. A onda focal é a onda mais profunda do tecido e a onda radial é a onda mais superficial. Existe diferença de profundidade dessas ondas. A radial pode pensar em 3 centímetros de profundidade e a focal chegando de 6, no máximo 12 centímetros de profundidade. Lembrando que a onda de choque focal, quando ela aprofunda muito, chegando a 12 centímetros, vai perdendo a qualidade de penetração. Os geradores de onda de choque, tem vários geradores, sendo eles eletrohidráulico, onde o foco de penetração em vermelho aqui é diferente em cada gerador. O piezoelétrico, eletromagnético, 2 modelos, e o radial, que é mais superficial. Isso aqui é a aplicação na região tóraco-lombar. Lembrando que na região tóraco-lombar, a região onde se dá muito presença de dor miofacial, é a região que mais se compromete após a região cervical. Uma das características dessa região ser muito acometida, porque as fibras somáticas torácicas, 40% dela, de toda a inervação da face torácica,
Ela permanece muito em vasoconstrição, em função da postura, e também qualquer trauma que tem nessa região, ela aumenta rapidamente essa vasoconstrição nessa região. Então, nós temos aqui focal, focal, e por último, à direita, é um radial, um aparelho radial. Esse é um artigo que é muito interessante, quem quer conhecer mais a técnica de onda de choque, saber os efeitos dela. É um artigo que fala sobre a ação mecânica dessa onda de choque e a resposta biológica no tecido. Então, é muito interessante quem tiver a oportunidade de ler esse artigo. Mostrando a cascata inflamatória da onda de choque, esse é o mecanismo que leva à onda de choque. É uma cascata inflamatória com várias reações celulares no tecido, onde consegue fazer essa congestão do tecido e levando uma reparação do tecido comprometido. O nível de energia usado na onda de choque, vocês vão ver vários artigos que nós vamos mostrar, que existem artigos com nível de energia baixa, média e alta. A gente procura sempre na dor miofascial, na disfunção miofascial, trabalhar com onda de choque com baixa energia. E no máximo chegando à média energia. Existem alguns artigos falando em alta energia, resultado com alta energia. Por que onda de choque é mais importante? É mais interessante trabalhar nessa técnica inovadora. Primeiro, lembrar que não é invasivo esse procedimento, não tem necessidade de internação, não há necessidade de afastar o paciente do trabalho, menos efeitos colaterais e complicações, menor custo comparado a qualquer procedimento cirúrgico. Indicações para onda de choque, existem várias indicações. Para calcificações, para pseudartrose, para tendinite, mas lembrando que a disfunção miofascial, ela ainda é uma indicação empírica aos testes. Ainda não é aprovada. Acredito que em breve será aprovada, porque a quantidade de relato, quantidade de publicações positivas de resultados bons são grandes. Então, com o tempo, realmente vai ser aprovada essa indicação. Existe esse livro que é muito bom, que vale a pena ler também, sobre a disfunção miofascial e trigger points. Vale a pena. Na onda de choque, existe um mecanismo proposto nesse livro que diz o seguinte, a ação de onda de choque. A proposta foi feita, o impacto direto sobre o sarcômetro agindo sobre as pontes actina e miosina. Então, quando você faz a aplicação de onda de choque, você faz a aplicação direta ao sarcômetro, melhorando essa ação de actina e miosina. Ela leva a hiperemia, angiogênese no tecido, diluição de neurotransmissores e substâncias algogênicas, modulação da dor pela liberação de substância P e calcitonina, modulação da dor pela liberação de óxido nítrico, melhorando toda a oxigenação no tecido. Esse é um outro livro também, de fáscia, que vale a pena fazer uma leitura, fala sobre onda de choque na fáscia. Essa é uma tese de doutorado recente, de um colega ortopedista, que fala também da melhora do uso de onda de choque na dor lombar e na região glútea também. Tem uma boa resposta na síndrome dolorosa miofascial. Esse também é uma revisão, falando de onda de choque na fibromialgia, também a disfunção miofascial, com bons resultados. Mostra vários artigos com a revisão 2015, onde mostra vários artigos com resultados bons usando onda de choque focal e onda de choque radial. Aqui também é um artigo em região de trapézio, usando um N22 em pacientes, usou meu impulso e teve bom resultado na diminuição da dor nessa região. Outro artigo também com 30 pacientes, fazendo uma comparação de onda de choque e usando no trigger points, na disfunção miofascial, onde usa agulhamento e onde mostra que a onda de choque foi superior em relação ao agulhamento. Esse aqui é outro trabalho também com disfunção miofascial, onde ele separa em 2 grupos, onde mostra que teve um resultado melhor usando onda de choque. Onde esse trabalho ele fala em sugerir usar uma energia mais alta na aplicação da miofascial. Esse é outro trabalho também, faz uma comparação com laser,
e onda de choque radial, onde teve a melhor melhora com o uso de onda radial. Esse é um outro trabalho também, usando o TENS e ultrassom, onde mostra que a onda de choque teve um resultado excelente comparando com TENS e ultrassom. Esse aqui é um protocolo que eu falei inicialmente que iria mostrar esse protocolo, onde usa onda radial e focal para aplicação. Esse protocolo, número de sessões de 1 a 3 sessões na focal, na radial a gente usa mais sessões e também podemos usar na fibromialgia, que é importante também a onda de choque. Lembrando que não podemos esquecer que existe uma grande diferença de dor miofascial e fibromialgia. Quando a gente fala em dor miofascial, essa diferença é importante, que é trigger points, e na fibromialgia, tender points. Lembrando que a dor miofacial, nós podemos ter 20% de fibromialgia nos casos. Pode vir cursando com fibromialgia. E lembrando a conclusão em relação ao nosso consenso de uso de onda de choque na dor miofacial. Esse foi aquele protocolo que foi desenvolvido, que eu acabei de apresentar, foi no Congresso. E a conclusão foi o seguinte: o protocolo de tratamento na disfunção miofacial com base na área a ser tratada e sua profundidade deve ser mantido em níveis baixos e média energia, conforme eu já relatei, sem anestesias, intervalo semanal, acompanhamento de 6 semanas. A fibromialgia não pode ser considerada um critério para a exclusão de onda de choque. O tratamento de onda de choque deve ser acompanhado com um programa de abrangente de exercício, que é importante. A dor muscular, especialmente a dor miofascial, são novas indicações para a onda de choque, uma vez que mostra resultados satisfatórios para ambas as condições. É importante. Quero aproveitar e convidar vocês para o nosso 4º Congresso Brasileiro de Tratamento de Onda de Choque. Vai ser no próximo ano. Espero que até lá esteja controlado esse Covid. E, juntamente ao Congresso, nós vamos ter um curso de certificação. Quem interessar pela técnica vai ter um curso de certificação de tratamento com onda de choque, onde você faz o curso, tem a prova de certificação e você vai ser incluído na nossa sociedade de onda de choque. Agradeço a oportunidade. Obrigado. Boa noite a todos, estão me ouvindo? Então, sim. Olá, muito obrigado, Cláudio, pela sua aula. Oi, Marco. Desculpa, amigo. Desculpa, amigo, que aquela hora um pouco de entretenimento é dificuldade aqui, mas faz parte, né? Momentos Covid. Tadinho. Tranquilo. Vocês podem gerenciar aí, tá? Eu só queria fazer uma pergunta que eu vou ter que ir para outra sala, para o grupo aí, uma pergunta pessoal. Eu queria saber se a experiência de vocês com a utilização de ondas de choque no osso subcondral, tipo no platô tibial, o que vocês pensam sobre isso? Se é uma alternativa que deve ser feita junto com ácido hialurônico, com biológico, sozinha, na osteoartrose do joelho? Então, essa questão é muito interessante. O uso das ondas na artrose tem sido motivo de muitas publicações e muita pesquisa, tanto in vitro, como em animais, como em humanos. O que a gente tem? Acho que você tem duas abordagens. Uma é aquele paciente que tem aquela dor, por exemplo, falando de joelho, você tem aquela dor em volta da articulação. Então, você tem pata de ganso, ligamento colateral medial, inserção de adutor, tendino patelar. Então, você tem aquele joelho demasiado, às vezes, aquela senhora que está naquela fase de artrose grau 2, grau 3, que ela não quer uma cirurgia. Esses casos nós temos feito com uma grande frequência, e você alivia muito a dor do paciente. Eu não vou dizer para você que a onda de choque vai refazer cartilagem. Eu não acredito, eu pessoalmente não acredito nisso. Mas você consegue melhorar demais a dor, aquela dor noturna, aquela dor para começar o movimento, e facilita muito a reabilitação em termos de força muscular, hidroterapia, isso tudo. Então, hoje em dia, é um paciente que tem nos procurado, e é interessante porque elas vêm: doutor, minha dor melhorou na primeira sessão.
Aí começa a ter a sequência e ela consegue reabilitar. E a cada 6 meses, 8 meses eles voltam e a gente tem tido um resultado interessante. Simultaneamente a isso, com a ressonância magnética, a gente tem aquele edema medular, muitas vezes a sobrecarga medial, e você consegue ver na ressonância que esse edema ele é meio crônico, meio persistente, e ele desaparece. Então, existe uma ação tanto analgésica como uma ação biológica a nível do bone bruise, lá do edema ósseo, muito interessante. Eu estou agora com uma atleta de MMA, de luta, e ela foi para Abu Dhabi fazer uma luta profissional e fez uma chave de perna com uma hiperextensão. E ela tem um edema de todo o platô tibial desde julho. E ela não estava conseguindo reabilitar. Ela fez 2 sessões, ela falou, Paulo, não tenho mais dor à noite, não tenho mais dor nos movimentos. Então, eu não acredito que ela vá refazer cartilagem, eu não consigo ver essa função. Mas facilita muito a reabsorção e a reabilitação desses pacientes. Eu queria fazer, na realidade, eu tenho 2 perguntas. Uma é da Luíse Trindade de Joinville, que seria para o Dr. Paulo, a respeito da limitação da onda de choque radial para idosos. Ela queria saber sobre isso, Dr. Paulo. A primeira limitação desse tratamento é que ele é um tratamento doloroso. Então, a gente vai pegar um paciente que já vem com dor crônica, ele já vem encaminhado por um médico escrito eletrochoque, 30 sessões, o paciente já vem assustado com aquela indicação, então a primeira coisa é falar que não é um eletrochoque. E é muito curioso, porque a onda de choque é o único tratamento que eu conheço que localiza o trigger point. Por exemplo. Você tem, às vezes, dificuldade de achar ele, lá, uma dor miofascial de ombro, por exemplo. E você vai passando, doutor, é aí que é a minha dor. Então, ele te ajuda muito na localização do trigger point. E isso a gente entende como aquele ponto, aquele nódulo, aquela área de contração, e ela acha aquele ponto e relaxa. O idoso, por incrível que pareça, é um excelente paciente para onda de choque. Eu tenho diferença com o jovem. A hora que vem o jovem, atleta de 20, 25 anos, esse cara me dá trabalho. Ele é intolerante à dor. O idoso é um cara resiliente, é um cara que já fez tratamentos outros, e é interessantíssimo. Eu chego a energias de média alta com frequência no idoso, então não há nenhum impedimento. Eu não vou fraturar o osso do idoso, eu não vou perfurar o pulmão, lógico, eu tenho que fazer um cuidado, mas muito pelo contrário, é um tratamento que hoje a minha clientela, eu vou dizer para você que quase 50% é 65 mais. E elas trazem a amiga, aquela amiga lá do cabeleireiro, ela traz... Na igreja. Eu melhorei, eu queria operar meu ombro, eu sou cirurgião, gente, ainda é cirurgião. O doutor queria operar meu ombro, minha amiga ficou 6 meses para voltar ao ombro, só fez mais 2 sessões e minha dor melhorou muito. Então eu vou dizer para você, Juliana, né, que o idoso é o melhor paciente. Ludmila, Luíse Trindade. Luiz, é um tratamento que está trazendo muita boa repercussão na terceira idade. Lógico, com cuidado. A outra pergunta era até para o senhor, doutor Paulo, mas aí eu vou passar ela para o doutor Cláudio, que falou aí para nós de pontos gatilhos. A Ana Carla Alves, de Recife, ela quer saber sobre a aplicação de ondas de choque em ponto gatilho do elevador da escápula, se essa terapia é segura. Mas podem todos responder, por favor, para enriquecer aí aproveitar vocês, né, os bambambãs aí da terapia. Não sei se eu acho que o Cláudio não está na sala. Mas eu ia meu cara. Tá na sala. Mas então, a palavra está aberta a todos aí. Eu mandei uma mensagem para o Cláudio agora, porque eu não estou vendo ele na sala, mas ele me disse que está na sala. Ele está em outro lugar, então. Tem alguma coisa errada aí. O Iama pode falar que o Iama é o craque do ombro. Falar com a Ana Carla, minha conterrânea daqui de Recife. É seguro, sim, Ana, não tem problema. O cuidado que você tem que ter, logicamente, é com o posicionamento do aplicador, entendeu? Eu acho que você, fazendo algumas inclinações, você foge do campo pulmonar e aplica com bem segurança. E os resultados são muito bons nessa região. O que eu posso te dizer é que, assim, a onda de choque, para mim, revolucionou o tratamento da dor no ombro. Então, é um doente difícil, é um doente que passa de médico em médico. Aí você faz uma infiltração de cortisona, que todo mundo fala que não faz, mas todo mundo faz, na verdade eu faço também, até como uma prova terapêutica, às vezes. E a hora que você
tratava só a patologia do ombro, a gente começou isso lá atrás com a ideia de tratar só o ponto doloroso. 2.000 disparos naquele pontinho da inserção do supra. E você viu o resultado médio. A hora que a gente começou a tratar toda a cadeia miofacial de trapézio, escapular, romboide, como o Oyama falou, com cuidado para a onda não ir direto do pulmão, então é só você inclinar a mão um pouquinho e tirar aquela trajetória do pulmão, infraespinhal. No nosso último curso agora em São Paulo, a gente teve um caso de um médico que estava lá com a dor no ombro. Eu falei, não vou encostar no seu supra, eu vou atrás da sua escápula. Como assim, doutor? Eu só trabalhei a cadeia posterior dele. Agora levanta o ombro. E ele levantou o ombro, mesmo que na ressonância viesse aquela velha lesão parcial do manguito rotador. Tal. Então, essa pergunta é muito interessante. Ela revolucionou o tratamento para mim do ombro, e a gente, com essa cabeça de miofacial, a gente para de ser aquele ortopedista pontual e passa a tratar da área. E isso, para mim, virou o tratamento. Então, hoje, a gente tem realmente aprendido muito, agora com a sobramídia, a gente aprendendo esses bloqueios. Então, você consegue, às vezes, destravar o paciente. Então, essa parceria entre as sociedades é muito interessante, e eu acho que a gente só tem a aprender muito com isso. Eu trato muito o tendinite calcária do ombro, e assim, o que a gente viu nesse período, que eu já trabalho com isso lá há 10 anos, melhoraram muito depois que a gente começou a tratar a parte miofacial associada. Né? Aí estou adentro, apareci adentro. Alguém está aí com o áudio? Eu quero só comentar isso a respeito que o Paulo acabou de falar, é que esses pacientes que vêm com lesão de ombro, normalmente eles têm processos difusos realmente. Normalmente é a cintura escapular toda comprometida. O miofacial está distribuído em todos os músculos, então não dá para ficar só no tendão, não, gente. Tem que procurar o miofacial, trapézio, supraespinhoso, levantador, romboide. Tem que fazer uma faxina geral ali, cervical também. É isso aí que você falou, não é para tratar só aquele ponto do ombro, não, é tratar a cintura escapular como um todo. Tanto que a gente vê paciente pós-operatório, todo mundo tem esse paciente pós-operatório com dor persistente. Né? Então é aquele drama, quer dizer, doutor, mas já operei, faz a ressonância, está lá, e ele continua com aquela dor noturna, aquela dor no movimento. E esse aspecto é interessante, que eu posso usar a onda de choque. A nossa indicação principal qual que é? Falhou o tratamento habitual antes da cirurgia. E hoje eu tenho um número grande de pacientes pós-operatórios, em que a gente faz a onda de choque e acelera a reabilitação. Ombro congelado, aquela fase não super auge, a fase muito auge, inicial não dá para encostar. Aí vai para acupuntura, para corticoide, para bloqueio. Mas aquela fase secundária, já onde tem a fase de bloqueio articular com menos dor e mesmo a fase de reabilitação, é interessantíssimo, porque você associa técnicas e o paciente tem uma evolução. Não lo veo, voy a entrar de novo. O caminho é esse aí mesmo. Eu tenho duas perguntas aqui. Vou fazer aqui a da Luíse novamente. Okay. Daqui a pouco eu faço a do Clóvis. Ok. A Luíse Trindade. Salgo e entro de novo. Hasta luego. Tem um áudio aberto de alguém do Leandro. Mas ela quer saber da recorrência da dor no ombro pós a terapia com ondas de choque. Qual a incidência? Acho que é isso que ela quer saber. Qual que é a incidência de recorrência da dor? Bom, com relação a quem tem calcificação grande, é importante você ter um acompanhamento, né? Realmente a gente só fica tranquilo quando você consegue uma reabsorção da calcificação. Isso é bem importante. E com relação à recorrência, seria mais você tentar ver se a paciente tem algum erro de postura, entendeu? Se trabalha com alguma coisa que mantém aquilo como um fator perpetuante, entendeu? E fora isso, assim, o resultado, se você corrige, se você tem a aplicação e tem uma reabsorção da calcificação, eu acompanho pacientes que estão há anos e não tem recorrência de dor. O que eu acho também que ela está perguntando, é uma ótima pergunta, é que realmente é bastante dolorido. A hora que você faz a onda de choque, você tem que começar devagarzinho, carga baixa, poucos pulsos, e aí você vai aumentando gradativamente. Então, na hora dói, existe um rebote de dor. Então, todos os pacientes tomam analgésico, não tomam anti-inflamatório, mas todos os meus pacientes saem com a prescrição de dipirona, às vezes uma codeína, se necessário. Eu prefiro calor do que gelo para esses pacientes, que eu acho que eles relaxam mais a musculatura. Posicionamento noturno,
Mas ela tem toda a razão. Tem pacientes que pioram a dor nas primeiras sessões, a gente tem que deixar isso claro para o paciente. Então, e é longo, não é uma coisa rápida, não. Eu já aviso que vai levar 30 dias, pelo menos, para a gente começar a ver o resultado. Ombro é difícil, não é fácil, não. Eu tenho um amigo que fazia uma piada que dizia assim, se tem algum colega seu que você está aborrecido com ele, ou que seja seu inimigo, manda para ele um paciente de ombro. É isso aí, é isso aí. Recebo muitos. Não tenho tantos inimigos, mas eu recebo. O Clóvis Lucena, lá de Belo Horizonte, meu conterrâneo, eu estou em Sorocaba, mas sou mineiro, atleticano, graças a Deus. E o Clóvis quer saber da regulamentação pela Anvisa. Alô, me tiraram a tela, o que aconteceu? Não, tá funcionando, pode falar. Tá funcionando. O Clóvis quer saber sobre a regulamentação pela Anvisa da terapia de ondas de choque. Se tem alguma perspectiva ou não. Anvisa? Nós temos que pensar assim, a Anvisa, a Vigilância Sanitária, ela regulariza máquinas. Então, os fabricantes eles são obrigados a submeter a Anvisa a licença para comercialização. O que nós temos em regulamentação é o Conselho Federal de Medicina, ele foi consultado, foi feito todo o processo interno do Conselho Federal, com análise de literatura independente da nossa sociedade, e eles nos ofereceram depois um documento oficial em que existe uma comprovação de eficácia e segurança do tratamento. Então, hoje, de todas essas medicinas regenerativas, plasma rico, ozônio, BIMEC, toda essa parte, a única tratamento que hoje é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina é a aula de choque. É porque talvez ela queira saber sobre cobrança. Então, isso. Hoje você tem... Eu creio que ele quer saber disso, da ANS. Acho que eu acho que isso gera essa confusãozinha. A sopa de letrinhas. A tabela médica, a tabela da CBHPM, a nossa da MB, ela contempla o tratamento de onda de choque desde 2003. São 17 anos que ela está lá. E valores até muito maiores do que a gente costuma cobrar dos nossos pacientes. A Agência Nacional de Saúde, ela não reconhece. E ela justifica não reconhecer pelo fato de falta de evidências científicas do que já se caiu por terra. Hoje nós temos, como a Eva mostrou muito bem, evidências científicas para várias patologias. Temos que reconhecer que o convênio acaba o pessoal abusando um pouco da indicação. Isso aconteceu na Alemanha, lá atrás, em que houve um estouro de indicações. Só que a gente pode saber que a gente pode indicar para tantas patologias, e isso levou a um encarecimento muito grande dos custos de plano de saúde, e eles recusaram na Alemanha, isso há 20 anos atrás. Então, realmente, o tratamento que hoje você está no SUS, você tem o Hospital das Clínicas, Santa Casa, Escola Paulista de Medicina, a Ana Mourão, lá no Rio de Janeiro, fazendo o onda de choque, tem um serviço já começando a fazer vínculo com prefeituras. Agora, no nível de plano de saúde, é muito restrito e a gente acha bom. A gente não acha ruim, não. Porque a remuneração nossa é melhor e você evita atrito com o plano de saúde. Também acho. Não sei se o Oyama quer falar o depoimento dele. Não, concordo com o que você falou inteiramente. Pessoal, mais alguma pergunta? Os palestrantes querem fazer mais alguma consideração? Os moderadores? Acabou que eu assumi um pouco aqui a coisa. Eu sou um mineiro que falo muito. Mas eu deixo aberto para vocês aí. Eu gostaria de fazer uma consideração aqui. Eu não tenho experiência com onda de choque, eu não faço. Mas eu gostaria de ter a ideia, o Simplício falou a respeito das diferenças de ondas de choque, né, a focal e a radial. E qual de vocês, na opinião de vocês, na experiência de vocês, qual que seria a mais efetiva para a desativação de ponto gatilho e dos processos de aderência de fáscia e da tendinite associada? O que seria melhor aí? A focal ou a radial? O que vocês poderiam me comentar a respeito disso? Fala, presidente. Presidente sou eu? Ainda não. Bom, assim, eu hoje trabalho com os dois aparelhos, mas assim, para
a dor miofacial, o ponto de gatilho, eu ainda prefiro tratar com onda radial, onda de pressão, né? Não sei se porque pelo período que eu trabalhei com onda radial, só com onda radial, eu assim, peguei uma mão no tratamento, e hoje, se tivesse de optar para tratar miofacial, eu trataria com radial. Essa pergunta... Não importa o tamanho do músculo, assim, então. Não importa assim, o tamanho do músculo. Se é um músculo grande, como um glúteo ou um trapézio, ou um músculo mais fino, por exemplo, um braço radial, uma coisa assim. Radial. Essa questão, Marco, é muito interessante e muito importante. O histórico da onda de choque, ele vem da litotripsia, eram máquinas enormes, de alta penetração. Não se falava em trigger point. Se falava em tendinopatia. Era uma visão muito ortopédica, muito cirúrgica. Eu fui um dos primeiros caras a mexer, que eu já mexo com dor miofacial há 30 anos pelo método Fischer, o pessoal da Marta Imamura, o grupo de dor lá do HC, Satico, Helena, a gente fez muita Fischer lá, muito agulhamento. E os pacientes, você faz aula de choque, a primeira coisa que ele te fala é assim: doutor, soltou meu braço, doutor, soltou minha perna. E hoje, tanto que a gente usa muito em esportista profissional, hoje, não profissional, você solta o gastrocnêmio, você solta a lombar, e o paciente fala, pô, então o relaxamento muscular é muito interessante, muito importante. O trigger point, que é uma coisa que o ortopedista ignora, fisiatra, reumatologista conhece, mas a nossa formação de ortopédica é muito fraca nesse ponto. Teoricamente, você precisaria da focal, para que você chegasse num ponto mais profundo. Porém, a focal é mais perigosa. Você está jogando uma energia mais intensa, às vezes perto de um pulmão, às vezes perto de um ciático. A radial, ela tem uma fama de ser superficial, mas a hora que você faz, e você fizer em você mesmo ou no seu paciente, todos os pacientes falam, doutor, estou sentindo a pancadinha lá no fundo. Então, essa questão de profundidade ainda está para ser esclarecida. Eu sou um patinho feio na história, porque eu acho que a radial não é tão superficial quanto se fala. Acho não, eu provo isso, até pela minha tese que eu fiz para colar osso com fratura com radial. Então, eu acho que a radial e a focal se somam. O ideal é como o Yama tem, como eu tenho agora, as duas. Mas eu acho que para trigger point, apesar dessa tua pergunta, é fundamental. Eu pego um magrinho, eu pego um gordinho. Eu pego um cara musculoso, eu pego um cara atrófico. Como é que eu vou saber que a hora está chegando lá dentro, né? Então, realmente, ainda existe essa dúvida, mas a literatura hoje suporta você fazer as duas. Depende da sua habilidade, depende do seu conhecimento, depende da sua técnica. Ok. Eu quero mais uma polêmicazinha, eu acho. Sim. Vocês falaram, e eu vejo isso, estou começando a fazer onda de choque agora, dos benefícios da onda de choque, de não ser invasiva, de poucos efeitos colaterais, apesar de alguns riscos. A gente vê uma contraindicação, eu tinha até conversado isso com o Dr. Paulo antes, em pacientes oncológicos. Mas eu, como fui estudar aqui para essa aula, eu vi um editorial que me chamou muita atenção, que se não seria tão importante para os nossos pacientes oncológicos, que têm dor, têm polineuropatias, têm linfedema, essa consideração de que é contraindicado em paciente oncológico. O que vocês acham dessa situação? De não usar, lógico, na área do tumor, que a gente sabe que pode ter algumas complicações, mas em outras regiões, por exemplo. É uma pergunta muito legal, porque, na verdade, você tem hoje uma amplitude de indicações e diagnósticos. Por exemplo, paciente em câncer de mama em fase de remissão, controle só com medicação, há 3 anos atrás ela fez. Por que não fazer uma fasciopatia plantar? Não tem sentido. O paciente teve um melanoma no ombro, eu não vou fazer nunca. Então, assim, acho que tem que ter esse bom senso. Eu tenho alguns casos interessantes de polineuropatia pós-quimioterapia, de câncer de pulmão, câncer de alguma coisa, e uma polio importante nos pés, simulando uma fasciopatia plantar, e ele vem te procurar com diagnóstico de fascite plantar. Na verdade, que ele tem até uma fascitezinha, mas ele tem uma... E é muito interessante, porque você faz a onda, ele é extremamente sensível, o paciente reclama na hora, e uma semana depois ele volta andando com uma qualidade de marcha muito melhor, a propriocepção dele melhorou, e ele fala, doutor, me sinto mais equilibrado. Umas coisas... Não existia indicação de onda de choque para lesões neurológicas. Era uma contraindicação, e ainda é, você bater a onda em cima do nervo. Porém, a gente vê que existem tantas cadeias bioquímicas relacionadas que é uma indicação que eu tenho sim feito,
Tem paciente até depois que acabou a sessão, fala, doutor, esqueci, eu estou tomando Zumbira, eu estou tomando, não sei, será que eu podia ter feito óleo de choque? Até esquece um pouquinho. Então, o paciente oncológico não é uma contraindicação. A lesão oncológica é uma contraindicação. Então, eu não vou fazer onde está. Acho que esse é o raciocínio, a mensagem a ser passada. Só lembro um fator de que você merece sempre uma avaliação pré-aplicação bem feita, né? Você perguntar detalhes antecedentes, se está tratando, porque às vezes o paciente omite alguma informação. Se você chega com um diagnóstico, você vai logo fazendo o tratamento sem um questionário prévio bem feito. Isso o Eba falou interessante. Eu já tive um caso, ele tinha uma fasciopatia plantar tratada há 3 anos, e passando de médico em médico. Eu falei, você fez uma ressonância, amigo? Não fiz. Ele tinha um pequeno sarcoma, simulando a dor de uma fasciite plantar. Tem alguns casos, ombro, então, você tem alguns, que na verdade ele tinha lá algum tipo de tumoração lá e tratando como dor no ombro. Então, o paciente não está melhorando, né, gente? Então, nós precisamos parar para pensar um pouco e falar, será? Então, a imagem ainda o EMA está perfeito. Nós tínhamos esquecido de falar sobre isso. É importante. Eu acho que a gente não pode tratar o diagnóstico sem ter o diagnóstico. Ok, senhores. Mais alguma pergunta? Presidente Carlos, presidente da sessão aí, presidente. A palavra é sua. Questão da terapia de onda de choque, de baixa intensidade, da polineuropatia diabética, até a gente às vezes tem alguns casos com Hansen intratável, paciente já fora de possibilidade terapêutica. Qual a experiência de vocês em relação a isso? Tem estudado muito esse tema das ondas de choque para a neuropatia. Qual que é a experiência de vocês sobre o tema? Pessoal, eu vou ter que dar uma saidinha. Eu estou numa outra sala, tá bom? Obrigado a todos, foi um prazer, tá bem? Obrigado, Renato. E votados, entrarei em contato. Até mais. Até mais. Carlos, eu acho que a gente conversou sobre... mandou uma mensagem agora há pouco dizendo que ele perdeu a conexão dele, por isso que ele não está aqui presente com a gente. Uma pena. Então, Carlos, a indicação da neuropatia, aquilo que a gente já conversou, eu acho que tem uma indicação, mas ainda não é uma indicação formal de onda de choque, você ainda não tem evidência científica, eu não conheço muito artigo que fale sobre esse assunto, mas que tem aumentado nos congressos, tem, e realmente pacientes diabéticos, pacientes neuropáticos, tem ajudado, sim. Você entra com os complexos vitamínicos, você entra com as gabapentinas, mas tem ajudado, sim. Mas eu não posso dizer para você, eu tenho 50 casos e 25 melhores, eu não tenho essa estatística para dizer. Você tem, Carlos? Como é que está a sua visão? Olha, eu tenho feito assim, bastante baixa intensidade, poucos aulas, um intervalo maior de 2 em 2 semanas, que alguns artigos preconizam, principalmente naquelas neuropatias intratáveis, que a gente não está fora de possibilidade terapêutica. Então, eu tive algumas respostas, não respostas dramáticas, sabe? A gente teve melhora de propriocepção, pessoas sentindo menos dor, a gente poder diminuir um pouquinho a dose do remédio. Como lá na universidade, tem muito caso refratário, na neurologia, até o pessoal com câncer, eu tenho tido alguns resultados animadores. Eu tenho lido os artigos e estou tentando aplicar um pouco do que faço. Com muito cuidado, né? Eles falam que se você passar um pouquinho de energia, você tende a piorar a neuropatia. Mais ou menos esse tipo de experiência que eu estou tendo. Sou um cara mais novo na área, né? Acho que eu aprendi com o Paulo, tenho uns 4, 5 anos. Então, assim, eu sou mais um debutante na área ainda. Você sabe tudo, cara. Você é o homem da dor. É isso, gente. Mais alguma pergunta? Pessoal, tem que sair que eu tenho uma outra mesa para coordenar aqui agora. Desculpe, minha conexão está muito ruim. Pela discussão, excelente. Boa noite para todos. Obrigado, parabéns pelo congresso. Gente, boa noite. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Obrigado. Uma boa noite a todos. Um abraço. Boa noite.